Você crê nisso? Você crê nisso? Há uma igreja que crê nisso aqui hoje à noite. Então aplauda, celebre o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! No final. Tome o seu lugar, tome o seu assento. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Nós nos alegramos. Mais um período deste dia, de manhã, como diz o pastor Júnior, nós também celebramos, cultuamos ao Senhor. É um tempo onde o Senhor tem restaurado, tem nos encorajado, nos empoderado de maneira poderosa. Então, nesse momento, eu tenho certeza que não será diferente. Deixa eu só reforçar uma coisa aqui. Eu vi muitas mãos levantadas na hora dos visitantes. Todos pegaram a pranchetinha, colocaram o seu nome. Ficou alguém sem pegar uma prancheta do obreiro? Se ficou, dá um sinal que o obreiro vai até... Aqui, ó, isso, olha aqui, ó. Quantas pessoas aqui ó, que não pegaram a prancheta? Segura mais um minuto assim com sua mão, porque nós queremos ali isso. Quem não pegou a prancheta, olha aí, gente. Os obreiros aqui, ó, por favor, tem bastante mãos levantadas que não receberam a prancheta. E nós gostaríamos de saber quem é você, pegar seu contato. Segura um minutinho assim, ó. Isso. Sinaliza aí, se tiver perto de você mais alguém, que os obreiros vão chegar até você. Aqui Márcia, aqui Dinha, William, está chegando até você. É uma honra para nós, como Oitava Igreja, Nazareno, saber que você está aqui e nós queremos poder nos alegrar. Aqui na frente, ó, perto da Alexandra Gomide, atrás da Alexandra Gomide, aqui ó, isso, glória a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, é uma alegria para nós, para podermos celebrar juntamente com você. Desde já, quero pedir que você abra sua Bíblia juntamente comigo, no livro de Mateus, capítulo de número 4, nós vamos ler alguns versículos, e nós vamos meditar nesse texto, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, para que possa ministrar a sua vida nessa noite, e compartilhar algo para o alimento da nossa alma, o alimento do nosso espírito nessa noite. Mateus, capítulo de número 4, e o verso de número 1, você puder, fique com a sua Bíblia aberta, como de manhã foi dito, nosso pastor Sandro está de férias, retorna já, cremos, em nome de Jesus, semana que vem, muito bom. A pastora Lucilvana disse de manhã, é bom você ter o seu pastor descansado, porque ele vem no gás todo. Imagina aquele cearense, arretado, com aquela gravatinha de borboleta, voando aqui. Você ri, né, irmão? Você ri, mas essa é a verdade. Mateus capítulo de número 4, versos de número 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Verso de número 7, disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nessa noite eu quero compartilhar algo com você, baseado nesse texto, que tem me marcado, e não é só hoje, não é só esse momento,
a minha história de vida, a minha história de cristianismo, o meu caminhar com Cristo, eu me vejo nesse texto, eu me enxergo nessa história. E hoje à noite eu quero poder trazer esse compartilhamento, porque é bem provável que você também esteja inserido e está inserido. Aliás, eu não quero te dizer que você esteja, eu quero crer que você esteja inserido nesse texto. Eu quero te dizer que algumas circunstâncias da nossa vida está totalmente revelada nesse texto. Porque o curioso é que nós acabamos de ler que Jesus está num deserto. É diferente da minha Bíblia ou da sua? O que nós acabamos de ler, Jesus estava onde? Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Pois bem, o deserto não é uma opção. O deserto é uma fase real da vida do cristianismo. O deserto não é uma opção. Eu escolho estar no deserto ou eu escolho estar no oásis. Eu escolho viver no deserto ou eu escolho viver no oásis. Não. A vida cristã, o cristianismo, de fato, vai ser um deserto. Porque no deserto, muitos de nós passamos a maior parte da nossa vida. E eu quero te trazer a luz da Bíblia e te esclarecer a luz da Bíblia, que o deserto, muitas vezes, nós confundimos o deserto como se o deserto fosse algo do diabo em nossa vida. Mas é curioso que o texto vai dizer que quem leva Jesus ao deserto não foi o diabo, foi o Espírito. E ele é conduzido ao deserto pelo Espírito. E há um ato muito curioso, porque eu disse que o deserto ele faz parte da sua história e da minha história de vida. Pelo simples fato de que no momento que nós decidirmos morrer para a nossa vontade, nós passamos a viver a vontade do Pai. Então, de fato, eu estou exposto ao deserto. E no deserto eu sou conduzido pelo Espírito, mas não significa que eu estou sozinho no deserto. Eu posso passar pelo deserto, mas eu não estou sozinho no deserto, porque no deserto eu presenciarei a maravilhosa presença do seu Espírito comigo. Porque de fato é que muitas vezes, você já perguntou para alguém, como vai a sua vida? Como é que você está, a sua história de vida, ou na sua saúde, ou na sua vida material, ou na sua vida espiritual, ou familiar? Muitas vezes a resposta vai ser, eu estou atravessando um deserto. Eu estou passando pelo momento de deserto. E qual é o sentido do deserto? O deserto é que eu estou sozinho. O deserto não é um lugar de fato bom para se estar. O deserto não é um lugar que todos gostaríamos de estar. Mas o deserto é necessário passar por ele. Então nessa noite eu quero compartilhar algo com você. É interessante que essa história não começa simplesmente pelo fato de Jesus Cristo ser conduzido pelo Espírito ao deserto. Nós estamos num ano temático e o ano de andar pelo poder do Espírito Santo. É isso ou não é? Quem está comigo, diga amém. Nós estamos no ano de 2023, andando, se movendo, caminhando pelo poder do Espírito. Mas eu queria que você olhasse para uma, duas ou três pessoas e diga assim, andar com o Espírito, diga aí. Olha aí no olho de umas duas ou três pessoas. Talvez ela não vai querer ouvir isso, mas é bom para ela. Andar pelo Espírito, muitas das vezes, seremos conduzidos no deserto. Ah não, meu irmão, diga para ele, se é crente, diga para ele, você é crente, não tenha medo de andar no deserto. Ser conduzido, andar pelo Espírito, muitas das vezes estaremos enfrentando o deserto. E sabe por que nós vamos enfrentar o deserto? Porque existe um reconhecimento. A história vai dizer, se nós pudermos dizer na versão Adriano de hoje, que no capítulo 3 de Mateus, no finalzinho dele, Jesus Cristo está sendo batizado
pelo João Batista. Jesus Cristo está numa escola, passou pelo recrutamento da 8ª igreja do Nazareno, junto com o pastor Lucilvano e o pastor Júnior, junto com a gente demos um cursinho, contou a história para ele, como que foi que a 8ª igreja do Nazareno surgiu, e logo então eles estão no culto, tem a câmera filmando, porque o pastor Sandro vai estar batizando, e quem que vai ser batizado nesse momento? Está descendo as águas, juntamente com os demais grupos de pessoas, que João Batista poderia dizer que são pessoas essas, que moralmente, espiritualmente, são pessoas capacitadas a receber o reino de Deus. Só que ao receberem o reino de Deus, essas pessoas agora assumem um papel de serem reconhecidas como filhos de Deus. O capítulo de número 3, se você está com a sua Bíblia aberta, vai dizer assim, no verso de número 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia. O que dizia essa voz? O que está dizendo essa voz? Este meu filho. Então eu queria repetir, que você pudesse, se você é homem, você vai dizer o filho, se você é mulher, você vai dizer filha, mas eu queria que você repetisse isso comigo: este é o meu, ou minha filha amada. Então olha-se o seguinte, a partir do momento que eu tomei a decisão de morrer para mim mesmo, de eu morrer para o mundo, eu acabei de assumir uma identidade de filho. Quantos são filhos amados aqui nessa noite? Você é filho amado do Senhor. Esse nome, essa situação nos projeta para o deserto. Talvez você está aqui hoje à noite, cultuando. Aqui é meio maravilhas, aqui é bênção, aqui é gostoso de estar. O ministério de louvor louvou, adorou, o céu ficou baixinho. Tá bom, eu abracei o irmão, eu cultuei, eu glorifiquei, eu me emocionei. O louvor tocou, um louvor que eu gosto quando toca. E o pastor orou, o pastor fez a oferta, foi algo bom. Mas amanhã, segunda-feira, semana que vem, tem o deserto nos esperando. Pegou a visão, irmão? Estar aqui, viver aqui, sair daqui e ser a igreja que está aqui, como a igreja que está lá fora. Porque é fácil ser crente aqui, é fácil cantar aqui, é fácil pregar aqui, é fácil sapatear aqui, mas amanhã tem um deserto nos esperando. E é o deserto que nós não queremos passar, é no deserto que nós não queremos viver. Porque afinal de contas eu não sei se eu sou tão crente assim, eu não sei se eu estou tão pronto assim, porque eu prefiro estar na igreja, porque quando eu estou pregando as pessoas se emocionam, as pessoas estão dando glória a Deus, mas e amanhã que eu estarei no deserto? Porque o fato é que para nós o deserto é o lugar que você trabalha, o deserto é a escola que você estuda, o deserto é o lugar que você vai evoluir, se dedicar, se aplicar. O deserto vai ser um meio familiar que talvez você vai estar, que pessoas que ainda não se converteram, ou até mesmo se converteram, mas não vivem uma vida como deveria ser um verdadeiro cristão. Estar aqui eu sou santo, fora daqui eu não sou tão santo assim, porque o deserto da bebida, o deserto da pornografia, o deserto do pecado, o deserto do engano, ele é bom, ele é gostoso, quando ninguém está assistindo, de fato porque eu estou sozinho, e às vezes eu quero me preencher com coisas que não condizem com o cristianismo e a palavra do Senhor. Mas, nessa noite, eu quero com a graça do Senhor, compartilhar algo para a sua vida, porque muitas das vezes, você olha para uns e para outros, e a sua história de vida, o seu comportamento cristão é frustrante. Por quê? Porque às vezes você fala com um ou dois, e a sua história de vida é apertada.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, é sinal de que você recebeu a aprovação dos céus, porque a Bíblia vai dizer que o caminho para o céu é um caminho estreito, mas o caminho para o inferno é um caminho. Quem está passando pela porta estreita? Ou é só eu que estou passando, só os pastores da oitava? Tem mais alguém? Tem mais alguém que quando se enxerga no deserto e diz, mas por quê? Eu sou cristão, eu sou crente, eu toco na banda, eu cultuo, faço a liturgia, participo da semana do oxigênio, estou na escala da mídia, faço parte dos guardiões, eu sou isso, eu sou aquilo. Ei, antes de tudo, você é filho amado de Deus, e quem é filho amado de Deus, passa pelo deserto da vida. Se tiver alguém diferente daqui, reúne os pastores e conte o segredo dessa história. Porque há momentos que nós só vemos um deserto árido, um deserto inóspito. Por quê? Porque é inabitável. Esse deserto que Jesus Cristo está passando é o deserto da Judeia. É um deserto que para uns serviram de refúgios, para outros serviram de ajustes, para outros serviram como história. Jesus, no sermão do bom samaritano, está dizendo para eles, olha, naquele lugar é perigoso. E quando ele está citando, ele está falando desse deserto. Passar pelo deserto é necessário. E eu entro aqui na minha ilustração para que você possa entender. Eu ministrei um dia desses no Oxigênio. E eu ministrei exatamente sobre esse texto. Porque é um texto que tem mexido com a minha vida. É um texto que tem me feito enxergar se de fato eu estou conseguindo fazer com que a vontade do Senhor seja cumprida através da minha vida. Porque o texto vai dizer que quando o Senhor é batizado, a voz que diz do alto diz, esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. O que significa isso? Por intermédio dele, eu iniciarei o reino dos céus. E eu e você precisamos entender que você, a sua vida, o seu comportamento faz parte hoje em dia para que o reino do Senhor continue a crescer nessa terra. Por quê? Porque haverá uma evolução. Haverá uma igreja que será, nós acabamos de cantar sobre isso, uma igreja, de manhã nós cantamos inclusive, uma igreja que será tomada, levada para o céu. Mas o fato é, para você entender, o Senhor Jesus Cristo está iniciando o seu ministério. No livro de Lucas, capítulo de número 3, verso 23, 30 anos após o seu anonimato, agora é hora do Senhor Jesus Cristo executar, concluir, iniciar o seu ministério. E ao iniciar o seu ministério, ele vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto. Curioso que eu aprendo, nem todo mundo que está no deserto é o diabo que leva, é o Espírito Santo. E nem todo mundo que está no alto é Deus que levou. Às vezes é o diabo que colocou ele lá. E é isso que hoje à noite eu quero compartilhar com você. O texto vai dizer algo muito impressionante para nós. E eu queria que você voltasse a sua atenção aqui para a palavra. Não fechasse a sua Bíblia. Porque eu acho que você vai conseguir se enxergar nessa história. Eu acho que você vai conseguir entender o propósito com que Deus te levantou. Com que Deus te chamou. E aqui falar do propósito não tem nada a ver eu ser um pastor, ou eu ser um cantor, ou eu ser um pregador. Não! O propósito da salvação da sua vida. Por quê? Porque o texto vai dizer que ao ser conduzido ao deserto, ele vai ser tentado por Satanás. Ei, Deus permite com que Jesus Cristo vai até o deserto para atestar a pessoa de Cristo Jesus. Deus sabia quem de fato era o seu filho. Deus sabia qual era o propósito designado para Jesus. Mas ele precisava mostrar para a humanidade e talvez para si próprio que Jesus Cristo era a pessoa mais qualificada, não teria nenhum outro
que poderia assumir o papel de Salvador, aquele que cumpriria o propósito. E o papel de Satanás era desqualificar a pessoa de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, no deserto, Satanás está todo o tempo tentando nos desqualificar das tentações, dizendo, você não é apto. Está vendo? Você faz aquilo que o pastor não vê. Por quê? Porque quando nós não estamos diante dos olhos de pastor, de líder, de mulher, de esposo, de marido, nós fazemos o que queremos, o que bem achamos. O deserto tem matado muito cristão. Porque ao invés de preferir o deserto, eu aceito as ofertas que me é proposta. O alto do pináculo é melhor. Imagina, passar necessidade. Tem a pedra, eu tenho autoridade, transformarei em pão. Ninguém quer passar por necessidade. Ninguém quer passar pelo deserto. O oásis é melhor. Cancún é maravilhoso. Eu quero as melhores praias da vida. Para quê? Porque afinal de contas, talvez, alguns daqueles que estão aqui hoje à noite, lhe apresentaram um evangelho de facilidade. Mas o evangelho do reino não é evangelho de facilidade. O evangelho do reino é o caminho da cruz. É por meio do caminho da cruz que eu chego até o Pai. Não é porque eu me arrepio por causa de um louvor. Não é porque eu me arrepio quando os pastores estão pregando. É quando eu sou constrangido pelo evangelho da cruz. E quando o Senhor Jesus Cristo, o Senhor, a pessoa do seu Espírito é conduzido ao deserto, logo então a Bíblia vai dizer que Satanás se apresenta diante dele e toma ele para si. E há algumas coisas que nós precisamos aprender hoje à noite para nos livrarmos das tentações de Satanás. A primeira delas que nós vamos entender é que no ato de sua presença diante de Jesus, ele é apresentado uma pedra, porque a Bíblia vai dizer que ele está 40 dias e noites jejuando. Meu irmão, para analisar, eu quando fiquei internado, diabético, diagnosticado há 2 anos atrás, eu falei uma vez que eu estava desnutrido, mas não, desidratado. Eu estava desidratado, 40 dias, sem comer e sem. Jesus, ele está como homem. Meu irmão, eu creio piamente que Jesus Cristo está desnutrido porque não comeu nada. E ele está desidratado. Qual é a primeira oferta que Satanás vai lhe fazer? Tem uma pedra aqui, rapaz. Deve ser uma baita de uma paralelepípedo, igual aquela que a gente de vez em quando coloca. Transforma esse negócio em pão. Por quê? Preste atenção no que nós vamos aprender. Primeira atitude de Satanás, quando ele diz assim, se tu és filho de Deus. Nós acabamos de ler no capítulo de número 3, no final 16, que o próprio Pai vai dizer que ele é filho. Filho. Tem filhos amados aqui? Satanás vira para ele e diz, se tu és filho de Deus, faça o quê? Transforma esse pão essa pedra Ei, Satanás não tinha dúvida de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Pelo contrário, Satanás sabia que de fato ele era Filho de Deus. O que Satanás está colocando em jogo aqui era o seguinte: se tu és filho de Deus, não tem por que passar necessidade. Tu tens poder divino. Tome a iniciativa. Passe à frente do processo. Não precisa aguardar. Meu irmão, essa palavra precisa estar falando com alguém. O problema é que nós não queremos esperar o processo. Nós queremos passar pelo processo. Queremos estar à frente e não encarar o deserto. Nós queremos uma vida de facilidade. Queremos uma vida fácil. E esperar o momento do processo final é dolorido, é demorado. Dói demais aguardar as promessas que Deus me fez. Mas eu prefiro manter firme, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não acelere o processo. O que Satanás estava dizendo para Jesus? Avance esse processo. Para que isso? Para que morrer?
Tu és filho, passe logo, transforma essa pedra em pão. Quantas necessidades nós passamos. E às vezes vem as coisas fáceis. E a gente acha, é Deus. Ah não, eu não tinha, foi Deus que mandou. Só pode. Eu olho ali e tem um dinheiro com um documento, R$1.000 dentro dela. Tem a foto, tem até o telefone. Aí eu começo a jogar os documentos, começo a jogar as coisas e fico o dinheiro. E aí passou, ninguém viu mesmo. São desertos que estamos sendo testados para um processo no final. Mas ninguém está vendo. Perdeu, perdeu. Quem perdeu, que cuidasse que não perdesse. Processos da nossa vida são testados nas situações mais insignificantes. E quando Satanás vai dizer assim, para que passar fome? Quando você estava no mundo era melhor. Quando você tinha uma vida de prostituição era mais fácil. Quando você tinha uma vida de regalias mundanas era bem melhor. Dinheiro, você estralava o dedo, vinha. Mas e agora? Para que isso? Para que igreja? Olha aí, será que alguém está vendo os seus problemas? Será que alguém sabe das suas necessidades? O processo do deserto é nos atestar para algo promissor que vai vir. Não adianta eles me safar agora, se lá na frente eu não poderei ouvir, vinde bendito de meu Pai e possuir por herança aquilo que vos preparei. A ponto de que Jesus vai olhar para Satanás e vai dizer, nem só de pão viverá o homem. Você lembra de Números 11, verso de número 5? Quando o povo está no deserto questionando a Moisés, dizendo, eu sinto saudade do peixe, porque estar no Egito tinha peixe, tinha alho, tinha cebola, tinha coisa boa para comer, nós não precisávamos passar por necessidade. Quantas pessoas hoje no nosso meio desse mesmo comportamento? Ah, mas a vida de cristão é difícil. Quando parece que a coisa está melhorando, vem outro. Deserto da vida cristã. Jesus Cristo vira e diz, eu não preciso disso. Eu prefiro acreditar na provisão divina. Que Ele virá para satisfazer a vontade dEle na minha vida. Há uma segunda oferta, há um segundo propósito, há uma segunda oferta que Satanás vai fazer para a pessoa de Jesus. E ele vai levar, diz a Bíblia, que ele vai levar até a cidade santa, cidade essa conhecida como Jerusalém. E ele vai colocar ele no alto do pináculo. Quanta gente hoje preferiu o alto do pináculo, o reconhecimento humano, porque é mais fácil ser reconhecido como o cantor A, B, C, o cantor do sapatinho de fogo, o cantor do camarim cheio das uvas. É mais fácil ser reconhecido como de fato aquele que quando prega o céu abaixa, Deus desce, Deus isso, Deus aquilo. O alto do pináculo está muitas pessoas. Como eu disse no começo que não é Satanás que nos leva para o deserto, mas também não é Deus que nos coloca no alto. A oferta de Satanás, ao colocá-lo no alto do pináculo e dizer assim, lança-te daqui, joga-se, pula, arremesse. Por quê? Porque ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. O que Satanás estava dizendo, preste atenção, ao se jogar daqui, quando você cair lá, os anjos virão, e preste atenção, a cidade santa Jerusalém é um local religioso, estão todos reunidos, o povo estava todo lá, era um momento de festa, era um momento de reunião. Ao se lançar, quando Jesus estivesse caindo, os anjos o tomariam, e as pessoas que o viriam, reconheceriam ele como o verdadeiro Messias, sem precisar passar pela cruz. Mas Jesus disse, não preciso disso, porque o meu caminho não é o caminho da facilidade, eu levarei eles até o céu, por intermédio da cruz. Eu não sou super-herói, eu não sou nenhum mágico, eu não sou nenhum daqueles reconhecidos humanamente. Eu vim para fazer com que o Pai seja reconhecido no Filho. O propósito de Deus é que Deus seja reconhecido por intermédio da sua vida. O que Satanás queria era mudar o processo, era inverter a situação.
A fama antes do drama. A fama antes da cruz. O reconhecimento fora o anonimato. E eu estou caminhando para o encerramento. É interessante que ao fazer isso, as pessoas aclamariam ao Senhor, o aceitaria como Messias, mas a humanidade estaria perdida, porque o reconhecimento não seria por intermédio daquele que ao terceiro dia ressuscitou, mas daquele que, com a sua bravura, encantou aqueles que o viram, sendo tomado pelos braços dos anjos. Hoje, tem muitos de nós, no meio cristão, reconhecidos humanamente, mas não pelo processo do deserto. E o processo do deserto, ele é glorioso, ele é grandioso para a nossa vida. Preste atenção, a terceira tentação é a oferta feita, é o oferecimento feito. A Bíblia vai dizer que ele é levado novamente ao monte alto, muito alto, e ele é apresentado os reinos, os poderes, o governo. E Satanás disse assim: olha, tudo isso é meu, tudo isso foi me dado, eu tenho domínio. Se prostrados me adorar, eu te darei. Quantas pessoas trocaram o cristianismo pelo reconhecimento, pela luxúria, pela riqueza humana desta terra, e automaticamente os seus nomes estão excluídos do livro da vida. Ô meu irmão, hoje à noite eu preciso te dizer: aguente o processo do deserto, continue no deserto, porque no deserto o seu nome ainda continua escrito no livro da vida. Não encurte o processo dele, não mude o caminho da cruz, continue ao caminhar próximo de Jesus, porque é melhor eu estar próximo da cruz, é melhor eu ser conduzido pelo Espírito do que estar no colo de Satanás. É melhor eu ter a minha vida pautada pela luz da cruz, do que ter a minha vida ao meu lado, o inferno e os seus demônios me conduzindo para a sua eternidade de morte. Não mude. Mas é doloroso, pastor, é apertado, é sofrido. Quem disse que o céu, o caminho do céu, é fácil? Eu tenho brincado com o André, obreiro dessa casa, coordenador. Às vezes a gente tem uma brincadeira entre nós, e aí eu digo para ele, se não me engano, ele deve estar umas 37 batidinhas na trave. Porque eu disse para ele: essa foi mancada. Quando você chegar lá, é a 37ª vez que o anjo vai pegar a sua cabeça. E vai dar uma batidinha na trave e vai dizer: foi por pouco, mas você entrou. Ei, meu irmão, a Bíblia vai dizer que o reino dos céus é tomado à força. Eu posso entrar me rastejando, mas eu vou poder ouvir o Senhor dizendo assim para mim: ei, foi difícil, foi árduo, foi penoso, mas você chegou, você entrou, você não descumpriu o prazo do Senhor para a tua vida. É árduo, mas a fama é melhor, mas o inferno te aguarda. Mas é apertado, o céu te espera. Não mude o processo da cruz. Sabe o que é interessante? Para que você capte esta informação de uma maneira tão interessante para nós. Jesus vai viver o seu anonimato, 30 anos, como eu disse. Ao ser batizado, Jesus Cristo sai do anonimato. E agora ele vai iniciar o seu ministério. Eu estou aqui pregando para pessoas que têm promessas do Senhor há muito tempo. E você talvez está dizendo assim: ei, mas ninguém me chamou, ninguém me disse, ninguém me falou. Eu recebi tantas promessas, mas até agora nenhuma se cumpriu. Eu vim aqui te dizer algo muito importante para a sua vida. É deserto, mas depois do deserto vem provisão divina.
Se você está vivendo uma vida de anonimato, é Deus te preservando para que você não chegue no alto do pináculo, porque nem todo mundo que está no alto do pináculo foi colocado por Deus, nem todo mundo que está no alto da fama foi colocado por Deus, porque o alto da fama não é para mim mesmo, não é para você próprio, o alto da fama é para que o nome do Senhor seja elevado. E sabe o que é mais curioso? Que hoje, no alto do pináculo, o que mais tem são pessoas disputando espaço, são pessoas disputando o poder do microfone, são pessoas disputando o poder das luzes, enquanto era para nós estarmos de mãos dadas e dizendo: eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Mas a fama é melhor, o oásis é melhor, eu não precisaria atravessar o deserto, eu não precisaria passar por dificuldades financeiras, eu não precisaria passar por situações constrangedoras, mas em todas elas o Espírito Santo de Deus está com você, porque em todos os momentos o Espírito Santo esteve com a pessoa de Jesus. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia vai dizer que após o Senhor Jesus ser deixado pelo diabo, imediatamente os anjos o serviram. Alguém pegou aqui, alguém pegou ali. Orabachore calamás. Depois do deserto, meu irmão, vem pão fresco para você. Depois do deserto tem água fresca para a sua vida. Depois do deserto você vai ver a mão maravilhosa do Senhor para a sua vida. E quando eu estava em casa ainda, me arrumando, penteando os cabelos, eu dizia: mas por que é necessário o deserto? E o Espírito Santo falava ao meu coração: Adriano, só passa pelo deserto para entender como é o deserto, porque há muitas pessoas vivendo um deserto. E sabe o que é curioso? E eu queria ler com você, se você puder, eu já estou encerrando praticamente. É interessante que no livro de Mateus, no capítulo de número 4 mesmo, o texto vai dizer, no verso de número 16, após o Senhor Jesus Cristo ser deixado do deserto, ser conduzido de volta, a Bíblia vai dizer que a terra de Zebulão, a terra de Naftali, junto a caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, havia um povo que estava assentado em trevas, e viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região sombra da morte, a luz raiou. Depois do deserto, meu irmão, Deus vai te levar a pessoas que estão vivendo no vale da sombra da morte. Deus vai levar você a fazer com que essa luz que um dia brilhou sobre a sua vida venha brilhar para elas também. Muitas das vezes nós nos perguntamos o porquê passamos por isso, por aquilo, por A, por B ou por C. É para que nós venhamos ter experiências, para poder ir até pessoas que também passam pelo deserto, mas que ao invés de olhar para a cruz, olham para o alto do pináculo, olham para o alto da montanha dizendo: quem dera eu tivesse uma oportunidade para poder construir o meu nome. Quem dera eu tivesse uma oportunidade para refazer a minha história, meu sucesso. Eu não precisaria passar disso. Eu toco bem, eu canto bem. Talvez eu poderia fazer algo. Eu tenho algumas capacidades humanas, intelectuais, que eu poderia ser melhor aproveitado. Deus não te chamou para realizar desejos próprios.
Deus te chamou para cumprir o propósito do reino dos céus. Quando você entender isso, as demais coisas, se você puder, vai se colocando de pé. As demais coisas, a necessidade física, a necessidade espiritual, a necessidade material, a necessidade financeira, as demais coisas serão acrescentadas. Cumpra o propósito a qual Deus te chamou, para que o reino dele venha evoluir na terra. Deus não está preocupado só com o seu casamento. Deus está preocupado se o seu casamento cumprirá o propósito. Deus não está preocupado se você é pai, ou quer ser pai, ou quer ser mãe. Deus está preocupado se o propósito de ser pai ou mãe cumprirá o propósito dele. Deus não está preocupado que você tenha uma casa na praia, uma casa numa outra cidade, num outro país. Deus está preocupado se você estar lá, cumprirá o propósito do reino. Mas muitas pessoas não tinham, e hoje tem. Mas quando tem um feriado, o alto do pináculo é melhor, o oásis é melhor. Para que o deserto? Eu já trabalhei tanto, já camelei demais, estou ralando até hoje. Mas vai chegar um dia, sabe o que é interessante? Eu não preciso, é isso? Sabe o que é interessante? Que eu e você não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Será que essa palavra está falando com alguém hoje à noite, que está atravessando o deserto? É porque Romanos vai dizer, no capítulo de número 8, do 9 em diante, é que você foi reconhecido na paternidade do céu. Você foi olhado e foi dito e como reconhecido como filho e filha amada. E filho e filha amada tem responsabilidade do pai. O pai se responsabiliza por você. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Oh! E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Desertos é para que o nome dele cresça em nossa vida. E como serafins que cobre o rosto ante a ti. Oh! Esconda o rosto para que vejam tua face. Talvez eu estou falando com pessoas aqui hoje à noite que o deserto tem sido quente e inóspito. Mas hoje à noite o Senhor está dizendo: você não está sozinho no deserto. Por isso, Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, Urabacalabassúria, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Oh, aleluia! Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos, Urabacalabassúria, debaixo de tuas asas. é deserto, mas você não está sozinho. Você não está sozinha. Você foi reconhecido como filho, filha amada do Deus vivo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O deserto é aonde Deus nos esconde de olhos que premeditam maldade. Nem todos estão no deserto. Você já reparou que às vezes você vê alguém
que do nada Deus levanta. E aí, oraba, xerecalás. Você olha e fala, mas quem era? Aonde estava? Como assim? Rapaz, quando toca é diferente. Quando o pastor Júnior prega, parece que quem era você? Onde você estava? Tem pessoas aqui que elas estão esquecidas no deserto. Esquecida pelo homem. Mas o tempo todo Deus está te conduzindo. É que você ainda não abriu o olho para enxergar que você está chegando na Galileia. Você já está perto do Jordão. Você já está atravessando para cumprir o propósito. Deus tem te escondido no deserto, porque no deserto nem todos te veem. A fumaça, urabacalabá. Só que os olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Eu preciso falar uma coisa que o Espírito Santo coloca no meu coração. Tem pessoas aqui que não tem plano B, como Eliseu não tinha. Quando Elias chamou Eliseu, a primeira coisa que Eliseu foi fazer é queimar o plano B. Eu disse isso para Michelle, eu não tenho mais plano B. Eu não tenho para onde voltar, e se tivesse também não queria. O grande problema de que muitas das vezes Deus não concretiza o propósito que Ele tem para a nossa vida, para que o reino evolua, é porque quando o deserto queima, a gente corre para debaixo das tendas, para se isolar do sol, enquanto Deus estava dizendo que eu queria que você ficasse debaixo das minhas mãos. Pegou a visão? Você lembra do povo no deserto? O povo estava no deserto. Durante o dia, era uma coluna de sombra, para que o sol não molestasse. Durante a noite, era coluna de fogo, orá, bachúria, para que o frio do deserto não matasse o povo, para que as serpentes do deserto não picassem eles, e eles não... Meu Deus, isso é forte. Você está atravessando o deserto, mas a nuvem nunca desamparou você. A nuvem nunca saiu de cima da tua vida. A vontade de Satanás é te estrangular, te acabar, te matar, te picar. Mas ele sabe que os anjos do Senhor estão acampados à tua volta. Ele sabe que ele não pode te tocar. Ele te ameaça, ele te afronta. Mas na sua frente está o leão da tribo de Judá, dizendo: não toca, não rela, não mexe. Filho, filha, amado. Você é filho amado. Você é filha amada. Eu vou revelar algo aqui e vou passar a palavra. A Gabriele pequenininha, e ainda é, um tempo atrás desses, uma menininha, não lembro quem que foi, empurrou a Gabriele, mexeu, insultou. Rapaz, eu me mordi por dentro, virei um leão. Falei para Michelle, eu vou falar com o pai dela. Vou lá, mexeu com a minha filha. Rapaz, quando eu descobri que era o pai da menina, eu olhei assim para ele assim, eu não posso, mas aquele pode. Passou um tempo, a Gabriele levantou: papai, mamãe, eu tenho uma missão. E eu todo revoltado, porque eu queria falar umas verdades para aquele pai. Você precisa educar melhor sua filha, seu filho, bababá. A Gabriele fez um bilhetinho com o coração e uma pessoa segurando a mão da menininha, e ela dizia: eu sou Jesus e eu te amo. Eu dirigindo e ela mostrando: o que você está fazendo, Bibi? Eu estou fazendo uma cartinha. E como é que é? Deixa eu olhar.
E aí eu falei assim, mas essa não é a menina que é, papai? Mas eu tenho um pai além do senhor, eu tenho um outro pai. E o pai que está lá me acordou e mandou eu fazer essa cartinha para ela. Hoje a menininha é uma das melhores amigas da Gabriele na escola. São propósitos. O que eu quis dizer com isso? Não se preocupa, porque quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você te olha o tempo inteiro. E se tocar em você, meu irmão, vai ter que conversar com ele. Vai ter que falar cara a cara com ele. Porque quando ele desce para tomar satisfação, ele vai dizer, esse aí não escolheu o caminho da facilidade. Esse escolheu o caminho da cruz. E a responsabilidade da paternidade é minha. A responsabilidade da paternidade é do Senhor. Você tem responsabilidade da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Quem cuida de você não está dormindo. Quem cuida de você é o Deus eterno. Por isso nessa noite eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse uma das mãos sobre o seu peito. Porque tem pessoas aqui que hoje à noite ao entrar aqui disse, por que tanto deserto da minha vida? Mal termina uma situação, levanta outra. Deus está te deixando no deserto, mas Ele não te deixou sozinho. Ele está te protegendo no deserto. Ele te conhece no deserto. Mas haverá um dia, haverá um momento, que assim como o Senhor Jesus Cristo sai do deserto, os anjos se apresentam e o servem. Está chegando o tempo do Senhor cumprir o propósito dEle na sua vida. E você concretizará o propósito dEle na terra. Pai de amor e de graça, que essa palavra possa inundar os nossos corações. Porque de fato nós não escolhemos o caminho da facilidade. Nós não nos escolhemos a ser pessoas presunçosas, egoístas, que não aceitamos o processo da cruz, do deserto, como filho e filha amada. Mas pelo contrário, o que nós queremos é estar aptos para cumprir o propósito do Teu reino na face da terra. Então concretiza em nós o verdadeiro cristianismo que o Senhor nos chamou, para podermos ser pessoas que vão levar dessa luz àqueles que estão, Pai, vivendo em trevas, que estão passando pela sombra da morte, e que nós possamos dizer, há um Senhor nos céus e na terra, cujo nome é Jesus Cristo, e Ele brilha até hoje, Ele reina até hoje, e Ele está assentado no alto e sublime trono. Se você puder, levante as suas mãos conosco e diga, no santo dos santos, a fumaça me será que você pode dizer isso? Só teus olhos me veem. Oh!